O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, eu já quero deixar registrado aqui no início do vídeo a minha indignação com o seu Marco Rubio, que não teve a menor consideração com o povo brasileiro, a gente com as bebidas na geladeira, aguardando o momento Magnitsky. Até a Chatuza Neri falou lá na Globo News Tic-Tac 24 horas, mostrei para vocês, mas não foi dessa vez. Isso significa que o nosso sonho acabou? Não, nosso sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. Tô muito musical ultimamente, né? Mas enfim, nosso sonho não vai terminar. Por quê? A velha mídia passou o final de semana inteiro falando sobre Magnitsky, consequência da Magnitsky, vai entrar a Magnitsky, oh meu Deus, Magnitsky. O seu Rubio não falou sobre o Brasil, mas ele simplesmente detonou em diversos idiomas diferentes o seu Maduro. Ele chamou inclusive o seu Maduro de narcoterrorista, assim, mas com todas as letrinhas. Será que isso tem alguma coisa a ver com o Brasil? Foi alguma indireta? Vamos analisar no vídeo de hoje. Trump também falou sobre a República Bananeira. Ele disse assim, a tarifa vai entrar no dia 1º de agosto. Não irei conceder mais prazo. É isso aí, lê a carta e vê se entende o que eu falei lá. Falou isso com outras palavras, né? Minha livre adaptação. E no meio dessa história toda, temos a carreta furacão dos senadores que saíram daqui do Brasil com dinheiro público, viajaram até os Estados Unidos, estão lá em Washington e tiveram a cara de pau de dizer que estão trabalhando e postaram uma reunião que eles fizeram entre eles. Astronauta de bermuda, inclusive. Então, vou mostrar esse vexame internacional, comentar todas as tretas do final de semana nesse vídeo de hoje. E se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve. E dá essa moralzinha pra mim. E a gente vai começar aqui o vídeo de hoje com o protesto performático de Hélio Negão na sexta-feira. Com fita na boca, deputado do PL monta a cabana em frente ao STF. Eu já falei diversas vezes aqui no meu canal que manifestações podem ser performáticas. A gente não precisa levar milhões de pessoas às ruas todas as vezes. Dependendo do contexto, a gente consegue fazer um bom estrago com meia dúzia de gatos pingados, como fez o seu Hélio Negão. Parabéns, que colocou a fita na boca. Não sei se ele viu o meu vídeo de sexta-feira. Quem assistiu ao vídeo sabe que eu dei essa sugestão mais até para o Bolsonaro do que para os deputados, mas funciona para qualquer ocasião. E digo mais, minha cabecinha tem umas outras ideias que eu não posso falar aqui na internet, mas tem coisas que daria ainda mais resultado. Mas resumo. O deputado, em menos de 15 minutos que ele estava lá na praça com sua barraquinha, sua Constituição e sua Bíblia, ele chamou a atenção de diversos jornais, a mídia toda foi para lá, foi um revertério e, com isso, o Hélio Negão conseguiu fazer com que o Supremo tomasse uma decisão que deixa mais evidente ainda o seu caráter ditatorial. E a gente precisou de meia dúzia de gatos pingados, né? Começou com o seu Hélio Negão, depois apareceu mais um outro deputado, meia dúzia de gatos pingados, já conseguiram provocar um debate muito interessante, olha só. A decisão do Alexandre de Moraes, que manda retirar o seu Hélio Negão da Praça dos Seus Poderes, manda retirar também os Sóstenes Cavalcantes. O Sóstenes Cavalcante. Qual que é o problema? O seu Sóstenes estava em um evento. Ele postou aqui o que ele estava fazendo. Ele estava em um evento do PL em culto no Rio. Não era evento PL, era um culto no Rio de Janeiro. E tem imagens dele, inclusive, falando. Então fica mais evidente ainda, mesmo para aqueles que querem afirmar essa farsa da trama do golpe do algodão doce, que as decisões do Xande são, assim, no mínimo, meio rocambolescas. E aqui estão os dois deputados com aquela fitinha que eu sugeri no vídeo de sexta. E fica aqui a minha sugestão de novo, claro, dependendo do estado de saúde do Bolsonaro. Mas imagina o revertério que ia causar na mídia, o Bolsonaro passeando no shopping, indo na banca de revista, passeando pela rua com essa fitinha. Não precisa falar nada. Só passear com a fitinha na boca, o mundo inteiro, em qualquer idioma, vai entender o que está acontecendo. Censura, que é, assim,
de fato, o que acontece no Brasil, né? E aqui temos, olha só, a CNN falando sobre a decisão do Xande. Praça dos Três Poderes é pública e todos podem circular. Então, a decisão do Alexandre, além de colocar pessoas no local onde não estavam, ela ainda mexe com o direito constitucional, Constituição que eles dizem que deveriam promover. E aí até a velha mídia é obrigada a falar sobre o assunto. Ó, especialista em direito constitucional lá da CNN afirma que a área é pública e argumenta que a interferência do judiciário só pode ocorrer após a prática de ato ilícito. E acampar com uma Bíblia e uma Constituição e uma fita na boca não constitui ato ilícito. Mas já faz tempo que o STF quer proibir essas reuniões, quer acabar com a nossa liberdade constitucional de reuniões. Na verdade, na prática, ele já acabou, né? Desde que começou essa história de gabinete do ódio. Aí as pessoas não podem ter grupo de WhatsApp, conversar e trocar material sobre política, o que deveria ser permitido numa democracia. Mas está aqui o doutor André Marcília fazendo esse lembrete maravilhoso, que em 2023... o Gilmar Mendes defendeu fazer uma lei para limitar a liberdade de reunião. Mas o Moraes não precisa de leis, né? Ele é a própria lei. E o Poder 360 teve uma referência ainda melhor. Ele lembrou que em 2007 o STF foi contra a proibição de atos na Praça dos Três Poderes. Na época, ele tinha decidido há 18 anos, né? Que era inconstitucional proibir manifestações na praça. E daí entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade em junho de 2007, que derrubou um decreto do governo do Distrito Federal que vedava atos com carros e aparelhos no local. E olha que interessante, foi o PT quem propôs a ação contra o decreto distrital e o relator foi o Lewandowski, que disse que não podia proibir manifestação na Praça dos Três Poderes. Bom, já fica aí mais uma manchinha, né, na reputação do seu Xande, que cada vez mais está sendo criticado até pela velha mídia e pela mídia internacional. Obviamente, saiu mais uma matéria no Washington Post falando sobre o caso do Felipe Martins, que está pipocando na mídia. E aqui eles falam sobre a falsificação do registro de entrada do Felipe lá nos Estados Unidos. O mistério do CBP, que é o Departamento de Imigração, aponta para lawfare, que é uma especialidade do Zanin. Zanin, inclusive, tem um livro escrito sobre isso. Quem criou um registro falso de entrada nos Estados Unidos usado para manter um crítico de Lula na prisão brasileira? Detalhe, esse registro falso apareceu por 2 vezes no sistema. Ele apareceu, sumiu e depois, no dia que o Felipe Martins estava prestando depoimento, ele apareceu lá de novo. E a coisa foi tão escandalosa que aqui a Bárbara postou o recorte desse vídeo lá do ICL, o Instituto Chupa Lula, que nem mesmo a esquerda está conseguindo sustentar essa narrativa do golpe do algodão doce. É bem rapidinho, vamos ouvir esse trecho porque vale a pena. Lembrem-se que a jornalista é da extrema esquerda, super esquerdista radical. Olha o que ela fala sobre o caso do Felipe Martins. Dos depoimentos que a gente já viu aqui no STF. Primeiro, o Batista Júnior não confirma a presença de Felipe Martins na reunião da qual ele participou. E o Freire Gomes, que participou das duas, diz que não poderia garantir que era Felipe Martins quem estava lá. Tinha algum assessor, algum ajudante, mas ele não se lembrava quem era. Então, você não tem uma pessoa, fora o Mauro Cid, incriminando diretamente Felipe Martins, e você tem esse documento que me pareceu demolidor, mostrando que ele não entrou no Alvorada naqueles 2 dias. Então, a sua impressão, Heloísa, acompanhando tudo, jornalistas, né, você era uma delas, é de que o Felipe Martins conseguiu, na hora da defesa, quer dizer, não é que ele derrubou a tese de que havia uma minuta, mas ele chegou bem perto de derrubar a tese de que ele estava lá nessa reunião. Serviu para ele, né? Para ele escapar. Ou isso pode ter também consequências para todo o processo. O que você pode dizer para a gente, Heloísa? Olha, Rodrigo, eu não vou falar só da minha impressão. Eu conversei com um advogado que estava aqui, que não faz parte do processo, que é de fora, uma pessoa que acompanha para analisar o que está acontecendo. E a impressão dessa pessoa foi que realmente Felipe Martins se livrou da cadeia hoje e que isso abre brecha para questionamentos a respeito do trabalho da Polícia Federal. Essa é a parte que mais me preocupa. Isso pode levar a um questionamento e até um processo do próprio Felipe Martins contra o trabalho que a Polícia Federal fez envolvendo o nome dele. Então, pode vir aí um problema, uma dor de cabeça para a Polícia Federal, se não para todo esse processo. Muito bem, Heloísa.
Então tá aí, né? Vocês ouviram da boca da própria jornalista da esquerda. Vamos adiante. Seu Marco Rubio. Seu Marco Rubio, estou um pouco chateada. Estou um pouco chateada, porque a minha bebida já estava gelada, ali estava tudo certo e não rolou nesse final de semana. Mas tudo bem, ele deu algum tipo de emoção pra gente, pelo menos. Foi lá e postou no sábado isso daqui. Maduro... No sábado não, desculpa, no domingo. Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é um governo legítimo. Maduro é chefe do cartel Los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país. E ele está sendo indiciado por comércio de substâncias ilícitas para os Estados Unidos. E vocês sabem que o Maduro é brode do Lula. Marco Rubio fazendo isso com a Venezuela pode ser, em algum momento, que seja uma indireta para o Brasil. Vou mostrar mais algumas coisinhas aqui, vamos ver a que conclusão que a gente chega. O departamento aqui oficial com as relações do hemisfério ocidental também postou negócio pro Maduro, ó. Um ano após a eleição fraudada de Maduro, calma, a eleição que foi fraudada na Venezuela, que no Brasil isso nunca aconteceu. Seu regime brutal continua a deter centenas de presos políticos. Vejam o que aconteceu na Venezuela. Fraudaram a eleição e colocaram a oposição na cadeia. Coisa de ditadura. Os Estados Unidos pedem a libertação imediata dos presos políticos, reféns lá do Maduro, e se solidariza com o povo venezuelano em sua demanda por democracia. O que o Brasil faz? O Brasil, que não é para amadores, nem mesmo para profissionais, nesta altura do campeonato, vai mandar o Mauro Vieira, mandou, né? Mauro Vieira viaja aos Estados Unidos há 4 dias, sempre deixando tudo para a última hora. Maravilhosa essa estratégia. Mandou o Mauro Vieira para os Estados Unidos. O chanceler brasileiro cumpre uma agenda, a gente não sabe qual, né? Em Nova York, enquanto os senadores negociam a taxa. Cara, isso aqui vai ajudar demais. Agora, guarda aqui, ó. Rubio falou narcoterrorismo, cartel dos Soles. O departamento da Casa Branca, presos políticos, eleição fraudada, democracia. Aí mandam o Mauro Vieira. O que o Mauro Vieira fala? Ele não considera o tráfico como terrorismo. Né? Ele foi uma das pessoas que falou assim, o PCC não é uma organização terrorista? Jamais. Então, esta pessoa vai conseguir muita negociação com os Estados Unidos. Ó, força. Trump falou, galera, negócio é o seguinte, eu falei que ia ser tarifaço dia 1º, tarifaço dia 1º, mas pode ficar pior essa semana. Trump rejeita adiar o início do tarifaço. O 1º de agosto é para todos, para todos. Diversas nações terão seus produtos taxados a partir do início do mês, incluindo o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? Recebeu a maior alíquota de 50%. Por que será? Por que será? E aí aqui, enquanto o Trump fala sobre o tarifaço, ele anuncia o maior acordo já feito com a União Europeia. União Europeia, que botou o rabinho no meio das pernas e foi lá negociar com o Trump. O Lula não. O Lula é macho. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir manter a nossa soberania. Vai ser um sucesso. Então, a União Europeia conseguiu reduzir as suas tarifas para 15%. Bastou sentar e negociar. E aí os nossos maravilhosos senadores e políticos não entendem. Ó, enquanto países alcançam acordos com Trump, Brasil segue no escuro. Eles ainda não conseguiram entender um texto simples da carta do Trump. Analfabetismo funcional, né? Aí eles vão lá para os Estados Unidos para negociar o tarifaço. E sai aqui a matéria, né? Senadores que vão negociar tarifaço nos Estados Unidos fazem a primeira reunião. A pessoa lê essa manchete, ela pensa assim, meu Deus, no domingo o governo dos Estados Unidos trabalha, os nossos senadores já conseguiram fazer a reunião. É quase isso, né?
Tá aqui o vídeo que eu peguei lá no perfil do astronauta, que ele deve estar no mundo da Lua. Os senadores saíram daqui do Brasil e foram até os Estados Unidos para fazer uma reunião deles com eles mesmos. Entendeu? Deram com a cara na porta, sendo humilhados em português, espanhol e inglês. E o senador astronauta de bermudinha, fazendo a reunião deles com eles mesmos. O que vai adiantar? Bosta nenhuma. Mas dinheiro dos nossos impostos foi para pagar isso. Por favor, povo de São Paulo, por favor, não vote mais neste senador. Povo do Mato Grosso, Tereza Cristina vai estar na urna, pelo amor de Deus. Quando ela estiver na urna, não vota nela. Porque esses dois, assim, a direita, para eles, é essa palhaçada aqui. É fingir que não tem preso político no Brasil, fingir que tá tudo lindo, que o nosso problema é meramente econômico-comercial. Né? Isso tudo vai se resolver. Assim como Tarcísio, Ratinho Júnior e o Caiado. Que se fazem de besta, criticam o tarifaço, mas assim, temos que ser adultos, vamos parar com a ideologia, ó, o que o Ratinho disse? Hoje temos um governo que demonstra não saber onde quer chegar. O governo Lula está perdido, não é um projeto de poder do Lula acabar com a oposição, colocar todo mundo na cadeia e ficar aliado do Irã, da Rússia, da China. Isso não é um projeto de governo, ele está perdido. O Ratinho disse que ele está perdido. É um governo que, sobre uma questão tão importante que é o tarifaço do Brasil, muitas vezes o Brasil se vitimiza demais. O Trump fez isso com a China, com a Índia, com o Canadá e com o México. Verdade, mas a maior tarifa foi para o Brasil e o Trump fala assim com outras palavras, soltem os reféns políticos, né? Os presos políticos que são os reféns do 8 de janeiro. Tarcísio também vem com aquele blá blá blá. Estamos conversando, buscando parlamentares americanos, empresas americanas, agentes americanos, loucura, sensibilizar com o problema. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um momento em que se busca tirar proveito, querendo dividir o país. Vocês querem soltar os presos políticos, vocês estão dividindo a direita. Entendam. Esse é o pensamento do Tarcísio. Caiado também fala a mesma coisa. Para eles, é um problema meramente econômico. Tarcísio tem que defender os interesses do povo de São Paulo. O povo de São Paulo que está preso, que não pode falar nas redes sociais. Não, o povo de São Paulo que tem dinheiro para fazer lobby com o governador. Este povo de São Paulo que ele está protegendo. Mas vamos aqui adiante. O que eles poderiam fazer? Vou ser boazinha, vou dar uma dica. Júlia Zanata, maravilhosa, fazendo buzinaço em Santa Catarina. Todo dia ela posta que ela tá trabalhando, que ela tá fazendo e acontecendo. E daí ela foi lá, ó, e visitou presas pelo 8 de janeiro, que na verdade são reféns, elas são presas, são reféns, e cobram alguma nota por anistia. Então a Júlia Zanata esteve lá na penitenciária de Criciúma, tá aqui a foto dela, falando com as reféns do 8 de janeiro, e está trabalhando pela anistia. Olha que simples! Tarcísio, Ratinho, Caiado, senadores que foram aos Estados Unidos. Não precisava ter gastado nosso dinheiro. Bastava ir aos presídios, visitar os reféns e trabalhar pela aprovação da anistia dos reféns do 8 de janeiro, que nem deveria ser anistia, né? Deveria ser anulação dos processos. Disse para vocês que a mídia passou o final de semana inteiro falando sobre a Lei Magnitsky. Falaram que vem essa semana. As bebidas continuam na geladeira, seu Marco Rubio. Só pessoa vingativa. Se eu fosse senhor, eu não desconsideraria este aviso que estou lhe dando. Não nos faça de bobo novamente. Nós já estamos com tudo pronto aqui. CNN, Lei Magnitsky, bancos podem ser punidos se mantiverem contas de sancionados. Mas não era só nos Estados Unidos? É que não, a CNN está dizendo que qualquer banco no mundo inteiro, off the world, Portugal, Brasil, Suíça, China, até na China, até banco da China, sofre sanções. E os bancos não querem sofrer sanções, porque eles precisam operar em dólar. Eu não preciso explicar. Não, pro Lula precisa, mas não adianta explicar porque ele não entende. Então, assim, qualquer banco no mundo não vai dar para ter conta. Ouvi dizer que a galera que está sendo sancionada pela Magnitsky em outros países recebe dinheiro na sacolinha, porque não dá para passar o dinheiro pelo banco do pagamento, né? Recebe dinheiro na sacolinha para fazer as suas compras. Que momento! E ainda fez mais essa outra aqui, ó.
Trump deve usar a lei Magnitsky contra ministros, plural, do STF na semana que vem, que no caso é esta semana, seu Marco Rubio. Seu Marco, por favor, seu Marco Rubio. Não faça de novo a gente sofrer. Agora, se a gente tá sofrendo, imagina os ministros, hein? Imagina os ministros nesse banho-maria que eles estão há um tempão. Deve estar tensa a situação por lá. Bom, e aí, falando em eleições democráticas, a gente falou das eleições fraudadas da Venezuela, o que acontece? O Maduro diz assim, não, pode ter eleição sim, só que a Maria Corina não pode, fulano não pode, ou seja, todo mundo da oposição não pode concorrer, só pode concorrer quem não tem condições de ganhar dele, ou então que concorda com ele, que daí, né, fecha ali na farsa, fecha todo mundo numa salinha, conta os votos, diz que o Maduro é o presidente. Venezuela, tô falando da Venezuela. Aqui no Brasil, o que tá acontecendo? Nicolas, de novo, né? Avança a denúncia que pode tornar Nicolas Ferreira inelegível. A gente já tem o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, agora o Nicolas, até 2026. Será que vai sobrar alguém da direita nessa eleição super democrática? Não sei. O Eduardo Bolsonaro tá aqui, ó. Inquérito da PF que investiga o Eduardo já pode ser concluído. Já pode ser concluído que o Eduardo é um criminoso que foi denunciar violações de direitos humanos a órgãos internacionais. Isso só é crime em ditaduras. Aí, Eduardo Bolsonaro também fez um post muito interessante, disse o seguinte: desconfie de quem mostra preocupado com a tarifa Moraes e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta do Trump que é expressa na solução do problema. Estão te enganando, jogando para a plateia e, isso aqui para mim que é o mais grave, prolongando o sofrimento de quem dizem defender. Então, de novo, Tarcísio, o senhor quer defender o povo de São Paulo? Vamos trabalhar para acabar com o tarifaço? Para libertar os reféns do 8 de janeiro? Para ter negócio de eleição transparente, que eu não sei nem se eu posso falar isso? Voltar a ter liberdade de expressão? Acabar com a censura? Vamos fazer isso? Que daí, se a gente se comportar como uma democracia, a gente vai ser tratado como democracia, não tem tarifaço. Aí se comporta como ditadura, refém, censura, eleições conturbadas, aí o tratamento é daí para pior, porque o Trump, inclusive, seu Trump falou que pode botar a tarifa de 100%, não fui eu que disse, ele que falou, só tô lendo aqui as manchetes. E vocês viram também que o Trump falou sobre o negócio das terras raras. Eu não entendo muito esse negócio de terras raras, pessoal, mas eu tenho uns 2 neurônios que às vezes fazem umas conexões. E aí eu vejo essa matéria aqui, ó. Vendas de terras raras brasileiras para a China triplicam em 2025. Sendo que a China é o país que tem a maior reserva de terras raras. E o segundo colocado é o Brasil. E o Trump está interessado nesse negócio. Tanto que com a China ele negociou esse negócio de terras raras. A China negociou. Mas aqui o Lula disse que não vai negociar. Ele é o bonzão. Ele é o gostosão. E vai continuar assim. E para fechar nosso vídeo de hoje, a gente sabe que aqui no Brasil, a turminha artística do Salve Amazônia, né, eles recebem os negocinhos Lei Rouanet, que é para eles ficarem mais animados fazendo negocinho para a esquerda. E eu sempre falo para vocês que isso não é só no Brasil, isso é um movimento mundial, isso é uma estratégia do Gramsci, dos intelectuais orgânicos, não que eles sejam intelectuais, mas eles promovem as pautas da revolução fingindo ser pessoas neutras que só querem o bem da humanidade, são totalmente desinteressadas. Trump diz que democratas subornaram a Beyoncé e pede processo contra a Kamala. E não só a Beyoncé, ó. O presidente acusa o Partido Democrata de comprar apoio da cantora texana e de outras celebridades como a Oprah. A Oprah é, sei lá, como se fosse uma espécie de Ana Maria Braga dos Estados Unidos, mas ela tem muito mais, né? Muito mais alcance. A Oprah é a gostosona lá dos programas e tá nesse bolo aqui. Pra vocês verem, né? A desgraça, a esquerda, ela é essa desgraça em nível mundial, não só no Brasil. Agora eu quero saber de vocês. Será que o seu Rubio vai, essa semana, será que ele vai olhar para o Brasil e nos dar a oportunidade de fazer um brinde com uma champanhe bem gelada? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.